Olá, família abençoada, mais uma sexta-feira maravilhosa, estamos aqui juntos para compartilharmos mais um tema legal e hoje eu quero falar com vocês, conversar com vocês sobre a regra de ouro. A regra de ouro é um princípio que orienta a nossa conduta moral na vida nossa, na nossa sociedade. Evidentemente que essa regra de ouro não funciona como, uma fórmula mágica, infalível, para resolver todos os problemas de convivência humana. Evidentemente que não. Mas a regra de ouro que eu quero falar é a regra de ouro da Bíblia. Qual é a regra de ouro da Bíblia? Você já ouviu falar isso daí em algum lugar? A regra de ouro, pastor, da Bíblia, porque existem em várias frentes, em várias áreas, né? A regra de ouro daquela economia, né? Enfim, daquela empresa, daquele negócio. Qual é a regra de ouro da Bíblia? Bem, quero compartilhar com você. A regra de ouro é um nome dado a um princípio que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. É bom deixar claro aqui que a palavra ou as palavras regra de ouro não são encontradas na Bíblia, nas Escrituras, assim como o Sermão da Montanha também não são encontradas na Bíblia. Está o título lá, mas aqui foi o que colocou, tá? Só para dizer que mostrar, separar ali os textos, mas na Bíblia não tem assim, o sermão da montanha, conforme, não tem, tá bom? É só um título aquilo ali. Então, por quê que eu estou mostrando? Porque esses títulos eles foram adicionados posteriormente, tá? Por aqueles que traduziam a Bíblia para facilitar o quê? O estudo da Bíblia. Tá? Mas a Bíblia foi escrito, é um livro, um rolo, né, que não tinha divisão, era como uma carta, né? Você vai escrevendo até chegar ao final dela. Tinha capítulo, versículo, nada disso, tá? Então, só para te esclarecer. Então, a regra de ouro começou a ser atribuída a essa passagem da Escritura durante os séculos 16 e 17, tá? Vou repetir aqui. A regra de ouro começou a ser atribuída a esta passagem bíblica de Jesus no Sermão da Montanha, lá pelos idos dos séculos 16 e 17, tá? Isto é importante notar. Por quê, pastor? Porque é algo que a gente precisa guardar como a regra de ouro da Bíblia, tá bom? O que chamamos, está lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, se você quiser aí guardar, anotar, tá? Diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tudo que você quiser que alguém faça a você, tá? Assim faça também com eles. Então você gostaria que alguém lhe desse um presente? Então também dê um presente. Então o que você gostaria que alguém fizesse, você faça por essa pessoa. É isso que Jesus Cristo está dizendo, né? Essa que é a regra de ouro da Bíblia, né? Como Jesus conhecia bem o coração do homem, né? O coração humano, o egoísmo que existe no nosso coração, tá? Jesus deixou essa regra no Sermão da Montanha. No versículo anterior, ele descreve, no versículo 11, ele descreve os seres humanos, nos descreve como vocês que são maus. Então, no versículo 16, ele mostra que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas,
né, aos nossos filhos, apesar de nós sermos egoístas, nós mesmo assim, nós damos coisas boas aos nossos filhos. Imagine Deus. Então, tudo que você quer que alguém faça para você, faça para essa pessoa também, né? Então, esse versículo dá a entrada à regra de ouro, que diz que devemos ativamente buscar e tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Então, gostaria de ser tratado gentilmente, amavelmente? Então, trate dessa forma, né? Gostaria de ser tratado com palavras mais dóceis? Então, trate também com palavras mais dóceis. Enfim, como que você gosta de ser tratado? Trate também assim as pessoas. Ou seja, em outras palavras, querido, às vezes nós não gostamos da maneira como algumas pessoas nos tratam ou fazem conosco, e esquecemos que nós também tratamos outras pessoas daquela mesma forma e fazemos também da mesma forma. Então a gente precisa entender essa regrinha de ouro aqui de Jesus em Mateus 7,12. Jesus, quando ele falou que esta lei, né, ao finalizar, ele diz que essa regra, ela resume a lei e os profetas. Jesus condensou, Jesus resumiu todo o Antigo Testamento a esse princípio. Ele condensou, né? Era algo que os judeus da época de Jesus teriam conhecido por seu conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento. Como Moisés escreveu: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Na verdade, Jesus está falando para os judeus algo que os judeus conheciam, que já sabiam, que estava na lei de Moisés. Esta regra de tratar os outros com tanta apreciação também é a segunda no maior dos mandamentos, seguindo apenas pelo mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. O que nos chama a atenção aqui, que eu coloquei aqui, né? Que esse princípio das Escrituras é um princípio que nenhum outro sistema religioso ou filosófico se compara. Não tem. Em nenhum outro sistema religioso ou um sistema filosófico não se compara com essa regra de ouro da Bíblia, né? A regra de ouro bíblica, deixa eu te enfatizar isso, não é a ética da reciprocidade, que é normalmente adotada por moralistas descrentes. Não é a ética da reciprocidade. Frequentemente existem muitas pessoas críticas, né, que falam sobre isso, mostrando as religiões, a comparação das religiões, enfim. Esse não é o caso. Quando Jesus deu esse comando, ele era radicalmente diferente de todas as outras formas, religiosas, filosóficas da época. Ele não estava falando de reciprocidade, estava falando de algo que vinha do coração do homem, tá? Que vinha da postura que a gente deve ter do amor. A regra de ouro bíblica é um comando positivo. Para mostrar o quê, pastor? Para mostrar o amor ativo, ou seja, o amor em ação. Tá? Então, como que eu demonstro amor pelo meu próximo? Fazendo para ele aquilo que eu gostaria de receber dele, mesmo não recebendo dele. Pegou aí? Desse jeito. Exatamente isso. Tá? Fazendo aqui um levantamento das religiões e filosofias orientais, eu vou colocar aqui para vocês o pensamento, tá? Chamado por muitos deles de regra de prata, devido ao comando invertido. Por exemplo, confucionismo. Sabe como que eles falam? Não faça aos outros o que você não quer que façam a você. Viu? Ele inverteu. Jesus diz assim: faça ao outro. Ele diz, não faça ao outro.
Ele inverteu algo negativo. O hinduísmo, este é o supremo dever. Olha só, não faça aos outros o que poderia causar dor se te fosse feito a ti. Mais uma vez, né? O comando invertido. O comando de Jesus é um comando positivo para mostrar o amor em ação. Mesmo que o outro não faça, mesmo que eu espere que mesmo que o outro me fira, não tem problema, eu não vou feri-lo, eu vou amá-lo. Tá? O budismo diz assim: não trate os outros de maneira que tu próprio achas que te feriria. Então, a regra de ouro de Jesus é radicalmente diferente. Por quê, pastor? Por ser um comando ativo e positivo de fazer bem aos outros. Ao contrário dos comandos negativos e restritivos para não magoar. Não magoar você. É como se fosse uma defesa minha. Eu não vou fazer isso para que ninguém faça isso comigo. Pegou aí? Então, o amor, o mandamento do amor é que separa a ética cristã da ética de que cada outro sistema tem. Separa. Na verdade, a Bíblia é tão radical no seu mandamento de amar ativamente que os cristãos são orientados até mesmo a amar os seus inimigos. Para você ver. Então, não faça aos outros o que você gostaria que não fizesse a você. Não. Faça aos outros o que você gostaria que fizesse, independente se eles vão fazer ou não. Tá? Então, quando você obedece à ética cristã de amar aos outros, você está, na verdade, mostrando a marca do verdadeiro cristão. Só para citar um texto, João 13:35, ele marca isso. Se você quiser anotar aí. Então, de fato, nós cristãos, né, em Cristo, que temos essa regra de ouro, Mateus, não esquece, Mateus capítulo 7, versículo 12, tá? É a regra de ouro que foi dada, né, que foi denominada como regra de ouro, esta palavra de Jesus Cristo, onde ele condensa todo o Velho Testamento nesse texto. Tá? Então, é um comando positivo do amor ativo, do amor em ação. Tá? Então, a Bíblia diz: se alguém disser amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem ele não vê. Então, a regra de ouro, ela resume essa ideia, e ela é exclusiva às escrituras judaico-cristãs. Ou seja, ela é exclusiva da Bíblia. Essa regra de ouro da palavra de Deus. Ela não tem a ver com a regra de prata do confucionismo, do hinduísmo, do budismo, tá? Porque a regra deles, desses sistemas religiosos, né, e dessas filosofias, é um comando negativo e não positivo. Vale? O de Jesus não, é o contrário. Então, é um desafio para nós, como cristãos, de nós cuidarmos de nós mesmos e cuidarmos e amar o nosso próximo como a si mesmo. Tá? Então, hoje eu estou trazendo esta palavra aqui. Eu creio que muita gente não sabia disso, não tinha esse entendimento, porque quando se fala em regra de ouro, nós pensamos muito. Quem costuma acompanhar o Congresso Nacional, as sessões que acontecem, né? Quem costuma acompanhar a política do dia a dia, nas câmaras, nas assembleias, enfim, lá no Congresso, lá em Brasília, normalmente ouve falar sobre a regra de ouro.
no orçamento financeiro. Tá? A regra de ouro, na verdade, você não pode gastar mais do que você arrecada. Então, é toda uma dinâmica ali sobre isso daí. Isso é uma coisa que a gente tem que detalhar depois, mas se ouve muito falar em regra de ouro daquela empresa, regra de ouro, né, na política, mas eu creio que você nunca ouviu falar sobre a regra de ouro que a Bíblia, né, que Jesus trouxe e deixou para nós. Mas nós estamos aqui, o podcast Fala Família é para trazer temas também que geram curiosidades e também conhecimento para você compartilhar, tá bom? Então, é isso aí, deixe os seus comentários, o que você achou, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo que vai levar conhecimento a muitas outras pessoas com relação à nossa regra de ouro bíblica, a nossa ética cristã, tá bom? Um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus e até sexta-feira que vem, em nome de Jesus.